Boa noite, meu nome é Ariel Castelo, faço parte da equipe 2 e vamos falar sobre cargas móveis em estruturas. Primeiramente, falando do dimensionamento dessas estruturas, qualquer estrutura que seja submetida a cargas móveis e acidentais, é necessário determinar os valores dos esforços limites, máximos e mínimos para um dimensionamento correto. Exemplo dessas estruturas são pontes, viadutos ou pórticos industriais que suportam pontes rolantes que servem para transporte de cargas. Os esforços internos dessas estruturas, eles não variam apenas com o módulo da carga, mas também com a posição de atuação dessa carga. Por exemplo, uma viga dessa ponte, ela deve ser determinada a posição de atuação em cada seção transversal para um dimensionamento correto dela. Para projetos de estruturas submetidas a cargas fixas, a posição atuante das cargas acidentais também influencia no dimensionamento. Por exemplo, o momento fletor máximo de uma seção transversal de uma viga contínua de vários vãos não pode ser determinado através da posição atuante dessa carga em todos os vãos. Então, o projetista é necessário que ele faça uma análise e em cada seção transversal ele determine a posição atuante da carga para identificar onde elas provocam esses valores limites máximo e mínimo. E esse procedimento não seria tão eficiente e daria um enorme trabalho para o projetista, né? Vendo que as estruturas têm vãos enormes, né? De 25 metros a mais, então daria um trabalho enorme para ele. Então, a maneira mais eficaz é traçando as linhas de influência que compõem o diagrama envoltório de esforços, que vai ser falado no próximo slide. As ações atuantes são as ações submetidas às estruturas, que são ações permanentes, variáveis e excepcionais, que serão faladas mais na frente. O diagrama envoltório de esforços, e falando um pouco sobre o trem tipo. O trem tipo é um veículo ideal aplicado na estrutura nas posições mais desfavoráveis a fim de cálculos e composição de carregamentos. O veículo ideal, o trem tipo, é representado por cargas concentradas ou uniformemente distribuídas. As cargas concentradas são caminhões e compressores, e as cargas uniformemente distribuídas representam o tráfego de carros de pequeno porte que acompanham esses caminhões. Passando para a linha de influência, a linha de influência ela compõe o diagrama envoltório de esforço e elas descrevem a variação de um determinado efeito em função da posição de uma força vertical e unitária que percorre toda a estrutura. Resumindo, a linha de influência é traçada através do diagrama envoltório de esforço e ela representa cada posição de uma determinada força unitária que passeia pela estrutura. Agora, comentando sobre as ações atuantes nessas estruturas, primeiro as ações permanentes, que são as ações que não variam de acordo com o tempo, que são o peso próprio e alguns acessórios que precisam ser colocados depois. As ações variáveis são as ações causadas pelos carros, pessoas, cargas que passam pela estrutura. E as ações excepcionais talvez nem ocorram durante a vida útil da estrutura, mas são ações que podem vir a prejudicar.
são ações causadas por abalos sísmicos, ações que com o tempo venham a prejudicar. Bom, professor, sou Carlos Davi e eu fiquei com o tópico de cargas móveis. De acordo com a NBR 7188 de 2003, as cargas móveis vão ser fixadas de acordo com o tipo de ponte e classe de rodovia, certo? Com isso, é utilizado um veículo tipo, que é classificado em 3 deles, que eu vou comentar logo mais, tá? O projeto de um elemento estrutural, como uma viga de ponte, envolve a determinação das posições das cargas móveis, que produzem valores extremos dos esforços nas seções do elemento. Tá? As cargas aplicadas podem ser entre a própria estrutura metálica presente ali, quanto a própria transportação de cargas naquela estrutura, certo? Sabendo que existem 3 tipos de carregamento, sendo mais didático e explicativo, a ponte determinada em projeto para o projetista vai ser dimensionada para um veículo tipo, certo? Podemos ver na ilustração do lado, temos os 3 tipos, certo? O tipo 12, temos um peso total de 120, medidos em quilonewtons, tá, pessoal? Temos o tipo 30, que tem um peso total de 300 kN, tá? E temos o de 45, que tem um peso total de 450 kN, tá? Logo embaixo temos algumas dimensões, né? As dimensões entre os 2 eixos. Falar aqui um pouco também sobre identificação do trem tipo, tá? Muito importante, tá? Porque quando o projetista está no processo de dimensionamento daquela ponte, sendo possível calcular a própria linha de influência quanto os esforços, tá? Vai ser preciso colocar os valores de carregamento concentrados em cada roda, tá bom? Podemos ver aqui na ilustração do lado, temos o peso da roda dianteira, né? Determinado pela sigla RD, o peso da roda intermediária, RI, e o peso da roda traseira, RT. Temos aqui do lado, né, como eu tinha falado anteriormente, T12 são as classes T30 e T45. Temos aqui algumas especificações como quantidade de eixos, tá? O peso total, tá bom? O comprimento da roda, área de contato, certo? Falar aqui um pouco também sobre cargas acidentais, tá bom? Onde a própria determinação dos carregamentos que incidem sobre a estrutura é uma das fases mais importantes do desenvolvimento do projeto estrutural naquilo que diz respeito à própria segurança daquela estrutura, tá certo? É preciso que estime essas cargas com certa precisão para que o dimensionamento dos elementos possa ser feito a evitar o desperdício ou, o que é pior, né, a perda de estabilidade daquela estrutura, que poderia resultar em um colapso, tá bom? As cargas acidentais, por outro lado, são outra cuja atuação varia com o tempo, tá bom? Temos aqui a ilustração do lado, vemos no tópico A, são uma carga acidental, no caso do vento, as cargas do vento atuando na fachada do edifício. Tudo isso é dimensionado pelo projetista, tá bom? Isso pode acontecer, pode ocasionar, tudo isso o projetista já está ciente que isso pode acontecer, tá bom? Temos aqui o tópico B, que é a laje do piso transmite as cargas de vento para o sistema vertical de estabilidade, certo? Temos aqui o tópico C, que não deu para visualizar por conta da câmera mesmo. Deixa eu sumir aqui um pouquinho. Temos o tópico C, né, que é o sistema vertical de estabilização, que transmite as cargas,
certo? Da fachada, enfim, transmite as cargas de vento para a fundação, certo? Como eu havia comentado anteriormente, tudo isso é calculado pelo projetista. Eles estão cientes que isso pode acontecer, certo? Meu nome é Ítalo de Souza, eu vim aqui essa noite falar sobre alguns acidentes que ocorreram em pontes. Eu selecionei 4 acidentes. Eu procurei ser o mais diverso possível. Eu peguei 4 tipos de acidentes diferentes que foram causados por motivo diferente. E o primeiro é essa ponte localizada na França, que o motivo da sua ruptura, ou no caso aqui do seu colapso, foi carga excessiva. A ponte tinha sido calculada para um peso máximo, um limite máximo de 19 toneladas. E um caminhão com cerca de 40 tentou atravessar ela. Como o peso do caminhão dobrava o limite de resistência que ela podia, porque tem uma certa tolerância ali, tipo, ela é calculada para 20, mas ela aguenta até um certo limite, uma porcentagem a mais. Acabou que a ponte não suportou o peso e foi abaixo, vitimando o motorista do caminhão, que morreu afogado quando caiu no rio, e uma jovem de 15 anos que vinha com a sua mãe no sentido contrário ao caminhão. A mãe dela conseguiu ser resgatada, mas ela infelizmente perdeu a vida. O segundo caso que vamos comentar hoje é da ponte de Gênova, na Itália. Ela tinha cerca de 40 anos e em 2016 um engenheiro estrutural da Universidade de Gênova tinha condenado a estrutura, dizendo que ela precisava ser demolida devido ao tempo, devido ao desgaste, mas a ruptura dela, o colapso foi devido à fadiga de material, e a concessionária que mantinha a ponte fazia vistorias rotineiras e não detectaram nada, então foi algo totalmente inesperado, entre aspas, porém já tinha sido comentado que não estava tão legal assim. Isso levantou um sinal ligou um sinal de alerta para os governantes da Itália, que na época do desastre, que era 2016, tinham mais ou menos uns 300 estruturas em situação semelhante. E na época estimavam que cerca de 10 pontes tinham ruído no intervalo de 2013 a 2016, só que a maioria sem vítimas fatais, só que nesse caso foram 23 vidas ceifadas. O terceiro caso aconteceu em Taiwan. A ponte ruiu, aparentemente do nada, o céu estava limpo, estava tudo claro, porém dias antes a cidade tinha enfrentado um tufão que provavelmente ocasionou a queda, pois ele deve ter forçado demais a estrutura, causando a fadiga prematura do material, que provavelmente os esforços que ela aguentou durante o tufão foi demais, tipo, foi superior ao que ela foi originalmente calculada, e por aparentemente está tudo ok, eu acho que não foi feita nenhuma revisão ou nenhuma checagem para ver se estava tudo realmente ok, e acabou que ruiu do dia para a noite. Por último, mas não menos importante, eu escolhi um caso aqui no Brasil, na ciclovia Tim Maia, localizada no Rio de Janeiro. No caso, a falha que ocasionou ao colapso foi uma falha de projeto, que a ponte ruiu devido a uma onda que bateu na mureta de proteção embaixo, e acabou que o grande volume de água que a onda vinha trazendo foi para cima e levantou a parte da ponte do pilar e deslocou ela para trás, fazendo um movimento de rotação. Que esses esforços não foram calculados em projeto e deveriam ter sido calculados,
pois as ondas ali são bastante violentas. Você vê pela imagem que as ondas são muito fortes. Então, o engenheiro calculista deveria ter levado isso em consideração na hora de calcular e dimensionar a ponte. Bom, meu nome é Nilo Brandão, vou falar aqui um pouco da NBR 7188, que fala de cargas móveis rodoviárias e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas. Um pouco aqui do escopo da norma, essa norma ela define os valores básicos das cargas móveis rodoviárias de veículos sobre 4 pneus, que são os carros, caminhões e etc., e a ação de pedestres em projetos de pontes, viadutos, galerias, passarelas e edifícios garagem. A norma ela traz essa subdivisão, que pode ser de pontes e viadutos, passarelas e carga móvel e estrutura de garagem. Pontes e viadutos, as pontes na verdade são estruturas construídas para transpor meios naturais, como rios, córregos e etc. Já os viadutos, eles são construídos para transpor rodovias, avenidas, e as passarelas tanto podem transpor meios naturais como os meios artificiais, né? E a norma traz essa definição bem definida. Existe uma classificação na norma onde as pontes e viadutos podem ser classificadas em T45, T30 e T12. T45 são aquelas que suportam até 450 kN, né? As que são T30 até 300 kN e T12 120 kN. T45 e T30 são as maiores, são aquelas construídas para suportar cargas de grandes caminhões, né? Caminhões com 3 eixos, com um espaço de 1,50 m entre eixos, que tem cargas concentradas de 75 kN em cada eixo. Já o tipo T12 seria para carros de passeio, né? Geralmente já considerando o peso de picapes e tudo mais. Cargas no passeio. Toda ponte e viaduto que vão transpor meios naturais e que não tem passagem de outra via para pedestres, elas precisam ter um local de pedestre junto da rodovia, bem ao lado da circulação de veículos, né? E a norma diz que precisa ter um elemento estrutural que divide a parte dos pedestres, onde o pedestre vai atravessar, e a parte dos veículos. Na parte de pedestre, a norma considera que tem que ser adicionado no cálculo e no projeto um peso de 3 kN por metro quadrado adicionado na carga de circulação de veículos, né? Dependendo do projeto, pode ser de veículos de grande porte ou de menores, como a gente viu nas classificações, mas tem que ser adicionado 3 kN por metro quadrado na área de pedestres e adicionado 5 kN por metro quadrado para os elementos estruturais de contenção, né? Que seria a divisão entre os pedestres e a circulação de veículos. Uma parte muito importante da norma, ela fala sobre a colisão nos pilares, né, tanto de pontes, viadutos e tudo mais. Ela diz que precisa ter um dispositivo de contenção apropriado para evitar ou minimizar impactos nos pilares. A gente vê aqui nessa figura ao lado direito que existem umas contenções lá embaixo nos pilares, né, uma parte um pouquinho mais robusta, exatamente para evitar a colisão de alguns barcos e alguns navios que venham passar por debaixo dessa ponte. Já nas rodovias, a gente vê muito na BR, essas que a gente passa mais, até em viadutos, a gente vê esses guarda-corpo de ferro que protegem os pilares, né? Além disso, os pilares eles precisam ser projetados para colisões de até 1000 kN, né? Mesmo com essa projeção de 1000 kN ou com algum dispositivo de contenção, isso não quer dizer que a estrutura vá aguentar o impacto, a colisão, né? Dependendo da magnitude da colisão, pode ser que
a estrutura tem que ser condenada, demolida e reconstruída. Já nas passarelas, a norma estabelece que precisa ter uma distribuição de carga de 5 kN por metro quadrado, na parte mais desfavorável, que fica bem no centro ali entre os guarda-corpos e numa posição que fique bem ao centro entre dois pilares, né, onde provavelmente seria a parte mais desfavorável da estrutura. Então a norma ela estabelece que precisa ter 5 kN por metro quadrado. As passarelas especiais, que são as passarelas em aço, estrutura mista, essas estaiadas, a gente vê muito aqui nessas rodovias bem movimentadas, como Washington Soares, BR, essas passarelas de ferro, né, de aço, elas precisam, antes de ser colocada, ter a sua estabilidade comprovada. Os edifícios garagem, por sua vez, no seu dimensionamento, a norma estabelece que eles precisam ter 3 kN por metro quadrado, para poder a estrutura suportar os veículos de passeio que vão para esses edifícios garagem.